Enquanto as pessoas estão entrando, eu quero agradecer as perguntas. Vi que tinha muita gente ansiosa para saber qual é o maior inimigo da prosperidade. Óbvio que eu só ia responder na live. E por que eu resolvi trazer esse tema pro ao vivo, para uma live? Porque tá dando muito certo trabalhar isso dentro das mentorias 1 a 1. As pessoas têm tido grandes progressos. Como a proposta aqui não é ficar no raso, porque ficar no raso não vai te trazer mais prosperidade em nenhuma não vai trazer prosperidade em nenhuma área. O que a gente precisa fazer é cada vez ir aprofundando mais. Como eu falei na última live, cada vez nós vamos aprofundando mais. Então pode ser que isso mexa muito com você, mas essa é a intenção, que você saia da zona de conforto, que você saia do raso e mergulhe cada vez mais profundo para ter mais prosperidade. O conhecimento que eu vou trazer aqui hoje é baseado em cursos que eu faço, ou livros que eu leio, de principalmente 3 pessoas, tá? David Hawkins, Elaine Orives e Daniela Flieger. São pessoas muito estudiosas, vocês podem procurar o currículo deles. O doutor David Hawkins foi um grande psiquiatra, mapeou as emoções, que eu sempre falo aqui, hoje eu até trouxe o livro dele. Bom, Elaine Orives dispensa apresentações, grande estudiosa da mente humana, de prosperidade, saiu de muitas dívidas para ter a vida que ela tem. Daniela Flieger, que é uma das minhas grandes mentoras, eu aprendo muito com ela. Foi com ela que eu fiz um dos cursos de constelação, o da água, e a gente cada vez mais profundo. Então, por isso que eu resolvi trazer para vocês esse tema, para que vocês que não têm condições ainda de entrar numa mentoria, de se aprofundar, entender o que está te fazendo ter uma vida de escassez. Porque é algo muito enraizado que a gente não olha. Quando eu descobri isso e comecei a me trabalhar, óbvio que eu dei grandes saltos. Óbvio que os meus clientes, no 1 a 1, deram grandes saltos, porque são coisas que a gente não conta para ninguém, muito menos para nós mesmos. A gente não conta para um melhor amigo, para a melhor amiga, a gente não conta para o companheiro, para os pais, a gente não conta para ninguém, porque a gente não consegue nem assumir para a gente mesmo, tá? Então, o que é isso que atrapalha tanto a gente? Ele tem vários nomes, essa coisa. Ela pode aparecer em forma de culpa, de medo, de ansiedade, de insegurança, baixa autoestima, autoconfiança, falta de autoconfiança, timidez, excesso de perfeccionismo. Tem vários nomes, mas o nome dela real chama-se vergonha. Mas não é essa vergonha que você está acostumado a falar, é aquela que você não tem coragem para assumir para você mesmo. E eu vou dar vários exemplos disso, para que você entenda qual é a sua vergonha. E claro, como você sair disso. Mas é preciso você ter coragem. Então o meu convite hoje é que você tenha coragem de olhar para isso e primeiro assumir para você mesmo. Você não precisa assumir para ninguém, para nenhum terapeuta, para nenhum psicólogo, para ninguém. O importante é você começar a assumir para você mesmo. Isso já vai te ajudar demais, tá? Então eu trouxe aqui o livro do David Hawkins, que contém um mapa da consciência e tem essa tabela. Se vocês procurarem no Google, vocês vão achar isso, tá? E a vergonha é a que tem a frequência Hertz mais baixa. Então ela tá muito longe da prosperidade, do amor. Ela tá muito longe. É a frequência mais baixa que existe. Só que, como eu disse, não é essa vergonha que você está acostumado a falar. É uma bem mais escondida. Então,
é comprovado cientificamente que a vergonha tem uma frequência Hertz muito baixa e que ela sim é o maior inimigo da sua prosperidade em todas as áreas, tá? Então, o que muita gente confunde é a culpa e a vergonha. Então, primeiro eu vou trazer essa diferenciação para que você entenda. Não. Para que você já não fale, não, isso não é vergonha, é culpa. Algo que as pessoas já começaram a assumir, principalmente quem vem para a constelação e percebe que isso já virou algo normal, vamos dizer assim. A culpa faz com que você se sinta má. A vergonha faz com que você se sinta menos. Então, um exemplo. Você se sente má por não sentir amor pelos seus pais. Porque isso é a nossa moral, é um juízo de valor. Então, a culpa faz com que você se sinta má. A vergonha afeta a sua dignidade. E muitas vezes a culpa é um escudo para a vergonha. E ela tem várias camadas, essa vergonha. Porque ela é como se fosse uma nudez. Que ela pode ser física, né, de um abuso, algo assim, ou emocional. Então, como que ela pode ser emocional e algumas pessoas utilizam disso? Vou contar um exemplo muito próximo. Eu conheço uma pessoa que ela sempre está desnudando as outras pessoas. Ela, por exemplo, uma pessoa faz uma bariátrica porque ela tem uma dor de ser obesa. Quando essa pessoa faz comentários, ela vai aí, nesse ponto, que a pessoa era gorda, que ela não conseguiu emagrecer, ela fala coisas bem pesadas para uma pessoa que, por exemplo, fez bariátrica. Outro exemplo, um homem faz implante de cabelo. Esta pessoa vai nesta dor deste homem que era inseguro, a mesma coisa em relação à bariátrica, que tinha baixa autoestima, que tinha falta de autoconfiança, ela vai nessa dor, ela fere a pessoa fica muito envergonhada. É uma pessoa má? É uma pessoa com muitos problemas? É uma pessoa com muitos problemas. É uma pessoa que não assume, por exemplo, a sua sexualidade. Então, essa pessoa fere. Isso afeta muito essas pessoas? Sim. E talvez você já tenha sido afetado por uma pessoa dessa, por um comentário desse. E deixou pra lá. Criou uma blindagem. E é isso que você precisa olhar. Essa vergonha que você sentiu. Essas pessoas geralmente fazem na frente de várias pessoas. Ou, por exemplo, vergonha de ter ficado muito tempo num relacionamento com um narcisista e não ter conseguido sair. Coisas que você não consegue nem muitas vezes assumir numa terapia. Quero que vocês entendam qual é esse tipo de vergonha. Outro exemplos. Vergonha dos seus pais, das atitudes dos seus pais, como eles se comportavam, muitas vezes na sua infância. Vergonha do abandono, vergonha da rejeição, vergonha do abuso, vergonha de não ter aceitado uma proposta profissional, vergonha de ganhar mais que os pais, que os amigos. Existe sim, tá? Eu trabalho isso muito na mentoria do Liberte-se. Tem muita gente que tem vergonha de fazer mais dinheiro que os pais, que os amigos, vergonha de ter um namorado, de ter um bom relacionamento, porque a mãe ou o pai nunca tiveram, ninguém da família nunca teve, então a pessoa se sabota. Vergonha de não ter um relacionamento. São essas vergonhas que atrapalham a sua prosperidade também financeira.
Porque você começa a se esconder. Você não assume quem você é. Então, vergonha de ter pais alcoólatras, vergonha de ter pais que usuários de droga, que foram presos, por exemplo. Então, essas vergonhas atingem demais a gente. Vergonha dos nossos avós, do que eles fizeram, do que eles não fizeram, vergonha do que nosso pai, nossos avós tiveram mais de uma família. Então, essas vergonhas atingem demais e afetam totalmente a nossa prosperidade. Como o David Hawkins mapeou neste livro aqui. Sugiro, fiz ao contrário, que quem quiser se aprofundar mais nesse assunto, leia este livro. Esse livro é fantástico. Não é fácil, mas é fantástico. Então, essa vergonha aponta, tá difícil hoje, para uma vulnerabilidade. E você se sente sem apoio, você se sente sozinha, você se sente desamparada, você se sente sem saber o que fazer. Você não consegue expressar quem você é. Você criou um personagem, muitas vezes, muitos homens e mulheres, uma armadura, como eu falo bastante da Mulher Maravilha e do Super-Homem. Você criou uma redoma em volta de você, você não consegue expressar quem você é, e você tá há tanto tempo nesse personagem que você não sabe mais quem é você. Então você nem consegue expressar quem é você. Uma das perguntas que eu me fiz na época, eu fiquei na pergunta, como eu já ensinei aqui, para descobrir mais sobre isso, foi quando eu criei essa armadura. O que foi que fez que eu criasse essa armadura? Quando você começa a se abrir para isso, você começa a descobrir que tem várias vergonhas. Quando você dá um comando para o seu cérebro, para você descobrir, mas quando você está realmente empenhada, tá? A mudar de vida. Se você já está falando tudo isso é bobagem, essa live não é para você, tá? Mas se você está realmente empenhado, é importante você se fazer essa pergunta. Quando eu comecei? Quais são as minhas vergonhas? Eu comecei a listar todas as minhas vergonhas. Óbvio que eu não consegui fazer isso num dia, eu fui indo aos poucos, e cada situação que eu passava, cada coisa que eu via, às vezes cada cliente que eu atendia, eu ia me lembrando de outras vergonhas. Cada vez que eu fazia a constelação sobre isso, muitas pessoas também constelam sobre a vergonha, sim, assim como constelam como a raiva, como a culpa, como vários outros sentimentos, é possível. Então, depois que eu comecei a olhar para isso, fiz várias constelações sobre a vergonha. E hoje em dia a minha vergonha já está lá no passado e eu já estou lá na frente, eu consegui desvencilhar. Então, qual é a proposta hoje para vocês? É vocês olharem para isso. Por quê? O ponto de virada para você ter mais prosperidade, para você ter amor, para você ter paz, para você conseguir várias coisas na vida, é a coragem. Então não adianta eu chegar aqui e falar para vocês, o ponto de virada é a coragem, como está aqui no livro. É preciso que você mergulhe mais profundamente e entenda quais são essas vergonhas. Como a Daniela Flieger coloca numa aula dela, a vergonha é o maior tabu do feminino ferido. Então, para quem olha para isso, para quem quer ir mais fundo ainda, recomendo, para quem já sabe que tem o feminino bem ferido, que olhe para isso, que olhe para sua vergonha. É bem importante você olhar para isso. Não é uma questão só de prosperidade, é uma questão só de dinheiro, é uma questão bem mais profunda. Então, qual é o exercício que eu vou propor para vocês antes de começar a responder as perguntas? E sim, vou responder as perguntas
que forem surgindo durante a semana, porque eu sei que muita gente assiste em outro horário, assiste a gravação por morar em outros países, e eu vou respondendo sempre no inbox, põe a caixinha de perguntas, porque são coisas que vão surgindo, tá? Além disso, eu também sempre ofereço uma sessão de mentoria gratuita, então quem quiser é só acessar o link e agendar, tá? Então, qual é o exercício que é bem importante vocês fazerem? Fazer uma lista. Olhar para sua vergonha. Esse é o ponto principal. Olhar para ela, encará-la de frente. Então, fazer uma lista de todos os acontecimentos da sua vida que você sentiu vergonha. Quando você dá esse passo, já melhora muito. Porque você assumir para você que você sentiu vergonha em determinados momentos, que você sentiu vergonha quando seu pai e sua mãe faliram perante a sua família, que você sentia vergonha deles não terem o dinheiro para você fazer o passeio da escola, você sentiu vergonha disso. Aí você fala, mas eu entendo. Não, eu quero que você assuma que você naquele momento, porque a criança não entende, o adulto entende, mas a criança não. E é essa vulnerabilidade que afeta, que nos machuca e que a gente quer esconder de nós mesmos, que é preciso assumir, tá? Então, assume tudo isso pra você. Faz uma lista. Deixa um papel, eu deixei um arquivo de Word aberto, né? E eu ia colocando todas as minhas vergonhas. E iam surgindo e eu ia colocando. Chegou uma hora, óbvio que eu fui trabalhando uma a uma, já vou falar como. Aí chegou uma hora que eu falei, gente, mas isso não tem mais sentido. Vai precisar você trabalhar 100%? Dificilmente, dependendo da técnica que você fizer, dificilmente você vai precisar trabalhar 100%, porque isso vai quebrando, é como se fosse um prédio. Vamos imaginar o prédio da vergonha. Se você vai batendo já embaixo, destruindo aqueles tijolos embaixo, o prédio vai ruindo, vai desabando. Então comigo foi assim, com outros clientes também foram, tá? Alguns são da Mentoria Libertes, alguns compraram o pacote TFT, depende de cada um, tá? Cada um escolheu um caminho, assim que descobriu. Eles trabalharam na constelação? Trabalharam. Cada um escolhe o seu caminho. Se você quer fazer sozinho, se quer fazer não. O importante é você fazer para te dar esse salto. Para você sair dessa escassez. Para você ter coragem e ir para outro lugar. Porque essa é a proposta aqui. Você saia dessa vida, mais ou menos, de ter vergonha de não ter dinheiro para pagar as contas, de ter vergonha de não chegar no restaurante e não poder pedir o que você quer, escolher pelo preço. É preciso você olhar para isso, tá? Então o meu apelo é, olhe para isso. Tenha coragem de olhar para isso. Então todas as vezes que você se sentiu pequeno, insuficiente em relação às pessoas e à sociedade, porque a gente se sente muitas vezes, e muitas vezes isso não tem a ver com beleza física, com dinheiro, com peso, não tem a ver com nada disso. Nós, muitas vezes, nos sentimos inferiores, pequenos. Isso afeta a nossa vulnerabilidade. E existem pessoas que atacam exatamente nesse ponto. Elas atacam exatamente nesse ponto que você se sente vulnerável, que você tem uma dor. Então, para que isso não te afete mais, para que essa pessoa seja um nada, porque essas pessoas são um nada mesmo, para que você cresça, para que você prospere na vida, é preciso você olhar para isso. Qual foi a ferramenta que eu usei e que eu uso com os meus clientes e que me ajudou muito? Eu usei tanto a constelação familiar, a gente conselhei sobre a vergonha em alguns aspectos, ou ligado ao dinheiro, relacionamento, aos pais, enfim, dependendo da pessoa. E uma técnica chamada EFT, Emotional Freedom Techniques, que é conhecido como tapping, que você vai batendo. As duas ferramentas me ajudaram bastante. Qual ferramenta que você conhece
que ajuda isso, você pode usar, tá? É livre. O importante é você fazer. O importante é esse inimigo não te destruir. Esse inimigo não te impedir de alcançar novos patamares. Então, o meu convite é: tenha coragem de olhar para sua vergonha. Me mandaram várias perguntas. A do inimigo, obviamente, eu só ia responder aqui. Me mandaram também várias sugestões de live, então eu vou responder as perguntas. Quem quiser pode também colocar aqui. Quem surgir a pergunta depois, pode me mandar na caixinha de perguntas, tá? Quem for assistir na Hotmart, depois é só me mandar também, que eu respondo lá na... Como vocês sabem, essa live fica gravada por pouquíssimo tempo. Convido vocês a encaminharem para os amigos de vocês, para que vocês vivam num ambiente onde as pessoas possam trocar esse tipo de, não de informação sobre a vergonha, mas esse tipo de ajuda. Tá? Quando você encaminha, você sugere isso para a pessoa: olha, eu acabei de descobrir isso, não precisa me contar. Eu até comentei no fim de semana com uma amiga minha sobre isso, até sobre a live que eu ia fazer. E eu falei: eu quero que você pense, que você reflita. Porque eu não preciso saber qual é a sua vergonha. Eu só quero te ajudar. Tá? Isso é uma forma bem bonita de vocês ajudarem as pessoas que estão à volta de vocês, tá? Por que algumas pessoas atraem dinheiro, um amor, com facilidade e os outros não? A prosperidade não é só ações externas, é principalmente internas. Por isso que eu trouxe esse tema hoje, por isso que eu tô trazendo temas mais profundos, tá? Que são olhar para dentro. Quando vocês têm esse sentimento de olhar para dentro, de ter coragem, se vocês lerem esse livro, de canalizar a raiva, de usar isso para coisas boas, você tratar o seu interno, o resto flui. Sinto que sempre esbarro em um bloqueio quando tento crescer. O que pode estar acontecendo? Você pode estar se sabotando, pode não, né? Você está se sabotando por medo do julgamento, por vergonha de estar indo além dos seus pais. Isso é extremamente comum, tá? E vergonha de ir além dos pais, culpa, e a culpa, lembra que é destruidora, a culpa é má. A vergonha é quando você se sente menos. Vou dar uma reforçada nisso para que vocês não esqueçam, tá? Porque tenho tanta dificuldade em cobrar pelo meu trabalho. Muitas pessoas, elas acreditam que você precisa justificar o seu valor. Agora pensa. Você vai vender algo, você tem um conhecimento bom, você já trabalha com isso. Tem gente que não quer pagar R$1.000. Tem gente que quer pagar R$10.000. Porque o de 1.000, ela vai achar que é porcaria. Que não é bom. Por exemplo, eu tomo vinho. Quando alguém fala: ai, achei um vinho ótimo, R$30. Eu já olho assim, torto. Pode até ser bom, mas eu já sei que no dia seguinte minha cabeça vai explodir. Então, não tenha medo. Você não precisa cobrar pouco. Cobre de acordo com o seu conhecimento. E venda e preço é transferência de crença. Se você acredita no seu produto, se você acredita no seu serviço, na transformação que isso gera, é preciso cobrar. Muita gente não quer pagar pouco. Tem muitos exemplos de clientes que cobravam, sei lá, uma mentoria R$1.500, tiveram a maior dor de cabeça. Quando cobraram R$4.000, não tiveram mais dor de cabeça. Quem vem por preço, vai por preço. Tá? Existe alguma emoção oculta que pode estar me impedindo de prosperar? Sim. Principalmente a vergonha, a culpa, o medo, a tristeza, a apatia. Tá tudo no livrinho que eu falei pra vocês. Tá? Esse livro vai te mostrar, nem precisa comprar o livro, vê lá, Tabela da Consciência. Vocês vão ver todas as que estão te impedindo de prosperar.
É preciso olhar para isso? Tá? Como posso mudar minha mentalidade para atrair mais abundância? Me segue aqui que eu sempre dou dicas. Identificar os seus crenças limitantes, seus padrões limitantes, que eu tenho falado bastante. Substituir por crenças fortalecedoras. Entender que os seus pensamentos, seus sentimentos são o seu GPS. A sua realidade hoje em dia reflete o que está internamente. Por isso que eu falei que é preciso olhar para internamente. Por isso que eu falei que é preciso mergulhar mais fundo. Não ficar no raso. Sempre que eu estou perto de conseguir algo bom, dá errado. Por quê? Autossabotagem, sentimento de não merecimento. Você faz isso com você. Só você pode fazer isso com você. Ah, mas foi uma outra pessoa. Não, você atraiu essa outra pessoa. Os seus sentimentos atraíram esse ator que fez isso com você. O medo de ser julgado pode afetar minha prosperidade? Totalmente. Totalmente. Já tentei vários métodos para ganhar mais dinheiro, mas sempre acaba no mesmo lugar. Primeiro que não é ganhar mais dinheiro. Quem ganha mais dinheiro é criança, que ganha mesada. Adulto faz mais dinheiro. Então primeiro troque, como você está perguntando, tá? E deixa eu acabar. Às vezes o problema não está na sua estratégia, mas é importante também não olhar, mas sim nos padrões inconscientes, o que nós estamos falando aqui. O que diferencia pessoas bem-sucedidas financeiramente daquelas que sempre lutam com dinheiro? Primeiro, a sua pergunta é recheada, com certeza você ouviu na infância que dinheiro, a vida é uma luta. Eu também ouvi. Tá? Minha mãe ainda até fala até hoje, não adianta ela assistir as lives, não adianta ela ver os posts, ela continua repetindo. E por mais que eu fale agora que a vida é uma luta, que ela que fala, ela vai continuar fazendo, né? Casa de Ferreira, Espírito de Pau. Então, primeiro é você parar de falar isso, tá? Segundo, que é a forma que elas pensam. Então, por isso que eu falo que o ambiente sempre vence. Uma das coisas que eu fico atenta constantemente é o ambiente que eu estou inserida. Se são de pessoas que têm uma mentalidade de muita escassez, que tudo é muito difícil, que só quer o baratinho, que só quer a porcariazinha, que não estão dispostas a pagar nem nada melhor para elas, esse ambiente não serve para mim, tá? Eu me afasto. Com muita coragem. Agora hoje em dia é mais fácil, no começo não era. Mas cuidado com que ambiente que você está inserido. Como sei se estou me auto-sabotando financeiramente? Se você adia decisões, se você não tem um planejamento, se você tem medo de olhar para as dívidas, se você se sente desconfortável quando você vê um carro de 1 milhão, quando você fica desconfortável com pessoas que fazem mais dinheiro com facilidade, em vez de você falar, nossa, roubou. Não, como aquela pessoa fez. É isso que eu penso. Como que essa pessoa fez 3 milhões em 2 minutos? É isso que eu quero. Como que eu posso aprender com ela? Essa é a mentalidade de alguém que não está se sabotando. É sempre que alguém está atento a como que ele está fazendo. Não com inveja. Muito pelo contrário. Estudar a mentalidade da pessoa para ver como que eu posso fazer. Se você fica falando coisas ruins, julgando, reclamando, óbvio que não vai dar certo. Como os sentimentos que tenho sobre mim mesma influenciam minha vida financeira? Não só financeira, mas como amorosa, tá? Como você se enxerga e como os outros vão te enxergar. Então, outro dia eu falei em alguma live, que eu não lembro agora quando foi, se você se xinga demais, se você se critica demais, se você fala com você como você não falaria com uma pessoa que você gosta,
Você tá acabando com você. E é assim que as pessoas vão te enxergar. A partir do momento que você se elogia, que você se parabeniza, que você reconhece quem você é, as pessoas também vão fazer isso. Tudo depende de como você olha o mundo. Então, como você se olha? Se você acredita que, por exemplo, né, eu sou uma mulher incrível, determinada, que consigo tudo que eu quero, com honestidade, óbvio, é assim que as pessoas vão me olhar. Se eu me faço de coitadinha, de vítima, que é algo que eu já cansei de falar que eu não gosto, tanto é que eu não tenho clientes assim, é assim que as pessoas vão me olhar, ai, tadinha, tem peninha dela. Não. Então é como você se enxerga que as coisas. Outro exemplo, todo mundo sabe que eu gosto de algumas coisas boas, por exemplo, vinho bom, roupa, sapato, esmalte, essas coisas eu gosto de coisas boas. Essas coisas boas custam, então dificilmente eu ganho um presente porcaria. As pessoas sabem que eu gosto de coisas boas, então eu ando com pessoas que também gostam de coisas boas, como eu falei do ambiente. Então dificilmente as pessoas me dão algo ruim, é muito difícil. É possível desbloquear a minha prosperidade sem precisar trabalhar mais? Também é uma crença limitante que você provavelmente aprendeu. Sim, é possível. Bem possível. Mas você precisa aprender como. Por que sinto medo quando penso em ganhar muito dinheiro? De novo ganhar. Porque você tem provavelmente medo de se afastar de algumas pessoas, medo que as pessoas te peçam dinheiro, vergonha de estar fazendo mais dinheiro. Tem muitos sentimentos aí envolvidos. É preciso mapear quais são para poder trabalhar. E isso vem da sua infância, tá? A resposta tá aí já. Como posso confiar mais no meu próprio valor? Se conhecendo. Reconhecendo suas conquistas. Como minha história de vida pode ter influenciado minha situação financeira atual? Totalmente. As experiências que você teve na infância, o que você ouviu dos seus avós, o que eles fizeram. É preciso bem entender como que o dinheiro chega na sua família. Por exemplo, minha família tem muitos concursados públicos, tem famílias de clientes que são todos empreendedores, comerciantes. Como que o dinheiro chega na sua família? Qual é o mais recorrente? Então, às vezes, para romper isso, é preciso você mapear isso, tá? Preciso fazer um estudo disso, assim, você entender como o dinheiro chegou na sua família, onde estão os pontos aí obscuros, onde está, como a gente fala na constelação, onde o cano está interrompido, né? Quando não está fluindo. Existe um limite para quanto posso prosperar? O limite é o que está aqui. Como posso dar o primeiro passo para destravar a minha prosperidade hoje? Fazendo a lição de casa que eu acabei de falar. Olhando para a sua vergonha. Esse é o primeiro passo. Mais uma dica, agradecendo o que você já tem. Mas olhe para sua vergonha. Isso vai te ajudar muito mesmo, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma. Tem mais uma. O que posso fazer quando me sinto incapaz de sair da estagnação financeira? Quais são os pensamentos que você está preso? Quais são os pensamentos? Qual é o sentimento que vem? Qual é a historinha que você está contando para você? É isso que você precisa olhar, ressignificar e contar uma nova história. Tá? Mas é preciso sempre fazer uma lista. Eu sempre faço uma lista, porque eu preciso encarar aquilo de frente. Tá? Se ninguém mais tiver uma pergunta, semana que vem nós vamos falar como monetizar as suas habilidades sem complicação. Mas para você monetizar as suas habilidades sem complicação,
é preciso você olhar para o que a gente falou hoje, tá? Para vergonha, preciso olhar para o que você vem fazendo. Senão você não vai conseguir monetizar as suas habilidades, por melhor que elas sejam. Então, obrigada pela participação. Daqui a pouco a live sobe, fica uns dias e vai embora. E até terça-feira que vem.